Boa noite! Sejam todas muito bem-vindas ao desafio, seu primeiro vestido sob medida de R$ 5.000. É um prazer ter vocês aqui comigo para a gente falar desse assunto que é tão importante. Os primeiros passos para você cobrar R$ 5.000 por um vestido sob medida. Vou explicar para vocês como é que vai funcionar o nosso desafio. A gente vai falar dos pilares para conseguir cobrar os R$ 5.000. A gente está aqui no ambiente de aprendizado, a gente está aqui no ambiente seguro, no Zoom. O meu chat vai ficar aqui abertíssimo para a gente trocar uma ideia. Já abri ele aqui para que a gente troque, certo? Então, o meu grande objetivo aqui é entender onde vocês estão nessa jornada de cobrar os R$ 5.000, que vocês consigam entender como inserir os 4 pilares: a autoralidade, a precificação, a geração de desejo e a divulgação das redes no ateliê de vocês. Então, sejam todas muito bem-vindas. Vou compartilhar com vocês um material para que a gente consiga entender exatamente os pilares, certo? Então, enquanto eu compartilho o material, eu quero que vocês comentem para mim se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem, se tá tudo bem por aí, para a gente começar a ferver. Então, comentem aí para mim, estão me vendo bem, estão me ouvindo bem, estão vendo a apresentação, tudo certo? Posso começar? Nossa grandiosa aula 1 do nosso desafio. Aí vocês vão entender perfeitamente onde eu quero chegar, tá bom? Então vamos lá, meus amores. Vamos entender um pouquinho o que é esse desafio, certo? Então vamos lá. O que vocês vão aprender na aula de hoje, certo? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o primeiro pilar. Então tá aparecendo aí para vocês o esquema dos 4 pilares para cobrar 5.000. Mas na aula de hoje, a gente vai falar sobre autoralidade. Na aula de hoje, a gente fala sobre autoralidade, sobre os mitos para cobrar R$ 5.000. Então, os mitos que vocês ouvem, os mitos que vocês acabam levando para vocês e tomando aquilo como verdade, mas nada mais do que mitos. Então, a gente fala sobre autoralidade, fala sobre mitos, a gente vai falar sobre um método maravilhoso que se chama DPAC. Esse eu vou revelar para vocês hoje, hein? Esse é segredo de estado e hoje vocês vão saber. Então, o método DPCA vai auxiliar vocês num processo muito especial que vai acontecer hoje. Depois, a gente vai fazer um teste. E que teste é esse? O teste da sua essência de criadora. Então, eu falei, quem está me acompanhando, que a gente ia falar sobre teste, que a gente ia entender onde vocês estão, né? Onde o ateliê de vocês está inserido em cada um desses pilares. Então, hoje, a gente dá o primeiro passo no pilar da autoralidade. Vocês, de fato, vão entender o que é esse pilar e o que vocês vão precisar fazer a partir de hoje, certo? Então, vamos entender um pouquinho para quem é esse desafio. Então, o desafio primeiro vestido de R$ 5.000, ele é para quem? Ele é, de fato, para quem quer cobrar 5.000. Ele é para quem quer parar de copiar. É para quem quer ter um ateliê de moda lucrativa. Então, estar comigo hoje, segunda, terça e quarta, é para quem, de fato, quer cobrar R$ 5.000 de arranque, de partida. Para quem quer parar de copiar e ser valorizada pelo seu trabalho. Para quem de fato quer um ateliê de moda lucrativo, está em busca disso. Para quem esse desafio não é, porque é importante a gente alinhar nossas expectativas aqui. Passaremos 3 noites juntas, então precisamos alinhar as nossas expectativas. Então, para quem não é, para quem não deseja cobrar 5.000.
por um vestido. Para quem não quer ser bem paga. Ju, eu não quero cobrar 5 mil, então talvez o desafio não seja para ti. Ju, eu não quero ser bem paga, então talvez o desafio não seja para você. Então, o desafio é exatamente para quem quer cobrar 5 mil, ter um ateliê de moda lucrativo e ser bem pago por isso. Certo? Então, expectativas alinhadas. Quero saber aqui quem é que quer cobrar 5 mil reais. Comenta, eu quero. Só para eu entender como é que a gente está aqui no nosso encontro de negócios. Esse desafio, gente, nada mais é do que um encontro de negócios, né? Vocês sabem que aqui a gente está num ambiente para trocar, para aprender, porque eu quero todo mundo aqui cobrando 5 mil. Perfeito, então bora lá. Vamos seguir. Podem fazer pergunta com absoluta certeza, gente. Eu vou comentando e eu vou fazer pergunta para vocês, tá? Se preparem, eu vou fazer um monte de pergunta. Façam perguntas alinhadas com o que eu estou falando naquele momento, tá? Se eu achar que a pergunta é de um assunto que não tem encaixe com o que eu estou falando, aí talvez eu responda em outro momento, tá? Então, só para vocês entenderem. Então, hoje, o que vai acontecer hoje? Como dar os primeiros passos em busca da autoralidade. Então, a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre produto autoral. Então, o nosso encontro de negócios de hoje, a gente vai falar sobre produto autoral. Amanhã, 19 horas, terça-feira, a gente vai falar de um assunto que vai explodir a cabeça de vocês. O preço importa. O preço importa. Como precificar seus vestidos para lucrar todos os meses. E a nossa terceira aula, a aula mais importante, onde a gente une os 4 pilares para que vocês consigam comprar 5 mil reais. Então, dominando os 4 pilares. Então, o nosso desafio, gente, ele é uma construção, certo? Ele é uma construção. É uma construção que vocês vão iniciar aqui comigo, tá bom? Então, vocês já me disseram que vocês estão preparadas. Muito boa noite para quem está chegando agora. Sejam muito bem-vindas. Estou vendo vários nomezinhos novos aí que eu não conheço, então sejam todas muito bem-vindas, gente. Só vou arrumar uma live aqui para nós. E a gente já segue, então, o nosso baile, certo? Então, essas serão as nossas 3 aulas. Essa é a jornada que a gente vai percorrer aqui no nosso desafio, certo? Então, seguiremos o baile. Vou situar um pouquinho vocês, porque eu acho que é extremamente importante vocês entenderem como que eu trabalho, como que o ser autoral trabalha. Então, a gente está aqui, a gente está no desafio vestido 5K, né? Desafio seu primeiro vestido sob medida de 5 mil reais. Esse desafio, ele é totalmente gratuito para vocês, certo? Mas facilmente esse desafio custaria R$ 997 reais, porque o que eu vou entregar para vocês aqui, vocês não têm noção. Então, esse desafio, gente, ele é o ponto de partida de muita gente hoje. Muitas que estão aqui me assistindo já me conhecem, algumas que estão aqui, né, no Instagram já são minhas alunas, mas tem gente que não foi minha aluna ainda. Então é importante que vocês entendam esse caminho que a gente vai construir aqui hoje, certo? Então a gente inicia no vestido, no desafio vestido sob medida. A gente tem o meu próximo passo, que é o marca de moda magnética, que é 697. A gente tem o ateliê de moda lucrativo, que é 1997. E a gente tem a mentoria moda de alto valor, que é 10 mil reais. Então, por que eu estou colocando isso? Porque eu quero que vocês aproveitem cada milésimo de segundo do que eu vou ensinar aqui para vocês hoje. Quem é minha aluna sabe exatamente do que eu estou falando. E é por isso que eu quero que vocês peguem agora um papel e uma caneta na mão, porque eu quero que vocês anotem tudo que for insight que passar na cabeça de vocês. Certo? Então, vocês sabem que o Desafio Vestido 5K, ele é um grande evento que vai abrir as portas triunfais
da nossa turma 14 do programa de aceleração Método Ateliê de Moda Lucrativo. Então, estejam preparadas para o dia 22, quando a gente abrir a nossa turma 14. Beleza? Seguiremos o nosso baile. Qual é o grande objetivo? Eu gostaria, inclusive, que vocês escrevessem essa frase, gente. A primeira coisa que eu quero que vocês escrevam aí no caderno de vocês, de verdade mesmo. Eu quero que vocês escrevam qual é o objetivo desse desafio. O objetivo nesses 3 dias é te fazer entender que os teus vestidos valem muito mais do que você imagina. Esse é o meu grande objetivo aqui. É te mostrar que aí dentro de ti, você já tem muita coisa que a gente precisa. Muita coisa. Muitos passos que eu vou te ensinar hoje já estão guardadinhos aí em algum momento. E vocês vão perceber isso ao longo da minha fala. Sabe por quê? Porque quando a gente começa de um jeito. E o mercado vai fazendo a gente se moldar e a gente acaba se afastando lá do nosso início. E depois eu volto nesse assunto. Eu tenho certeza que vocês vão se reconhecer nessa minha fala. Então, o grande objetivo aqui do desafio é, de fato, vocês entenderem que o trabalho de vocês vale muito mais do que vocês imaginam. Muito mais. Muito mais mesmo. Mas vocês devem estar se perguntando, né? Será que realmente é possível cobrar 5 mil reais? Será que eu consigo cobrar 5 mil reais? Então, coloquei aqui um depoimento de uma aluna minha. A Vanessa é aluna do Método Ateliê de Moda Lucrativo, ela tem ateliê em casa e hoje ela cobra 12 mil reais por um vestido sob medida. Então, vocês vão ver que ao longo da minha fala, ao longo de cada um dos 4 pilares, eu vou trazer para vocês exemplos e depoimentos dos meus alunos para que vocês se vejam neles, para que vocês entendam que é possível sim cobrar 5 mil. E vocês também conseguem chegar no 12. Eu tenho certeza absoluta. E vocês só não chegaram ainda porque vocês não têm as ferramentas que vocês precisam. Mas a partir de agora vocês vão ter. A partir de agora, vocês vão ter cada uma das ferramentas. Então, é possível, sim, cobrar 5 mil. E eu vou te ensinar a partir de hoje. Então, todo mundo entrando aqui, estou muito feliz. Gente, vocês que estão no Instagram, tá rolando uma aula no Zoom. E eu gostaria muito que vocês viessem para o Zoom. O link da aula está nos meus stories, certo? Então, eu gostaria que vocês viessem do fundo do coração. Por quê? Porque aqui no Zoom tem material. Aqui no Zoom tem material para vocês olharem e a gente se entender melhor. Então, corre aqui para o Zoom. Beleza, gente. Eu acho muito importante eu me apresentar para vocês. Eu acho importante que vocês conheçam um pouco da minha história. Tem gente que já conhece, mas pensem que a aula já começou, ok? Então, ao longo da minha história, eu já vou estar ensinando vocês sobre os 4 pilares, certo? Então, prestem atenção e comecem a anotar qualquer insight que vocês tiverem. Beleza? Combinado? Bora lá, então. Eu sou filha e neta de costureira, né? A minha avó era costureira e professora, a minha mãe era costureira e professora e eu sou costureira e professora. Ou seja, eu herdei as 2 profissões da minha avó e da minha mãe com muitíssimo orgulho. Eu sou hoje estilista de vestidos de noiva, autorais, e também sou fundadora do Ser Autoral. Então, criei o Ser Autoral e sou estilista na Solane Piccoli, que é a nossa marca que tem aí 50 anos de mercado. Pelo Ser Autoral, gente, já passaram mais de 1.500 alunas, 1.500 ateliês e marcas de moda, e eu já tenho mais de 50 mentoradas, ou seja, pessoas que são acompanhadas por mim de pertinho. Então, eu sei da realidade de vocês. Muitas vezes vocês me perguntam, Júlia, como é que tu... Parece que tu tem bola de cristal, tu tá me descrevendo. Como é que tu tá me descrevendo se tu nem me conhece? Por quê? Porque além de eu estar no mercado há muito tempo, eu sou professora há muito tempo, e como ser autoral, eu me foquei em ateliês.
Então, já passaram aí 2.000 ateliês por mim, do Brasil inteiro. Eu tenho conhecimento de diversas realidades, então eu entendo vocês como ninguém. E é por isso que eu consigo guiá-las de uma forma tão genuína e tão geradora de resultados. Então, o mais importante para mim é gerar resultados. O ser autoral, ele existe justamente para levar a liberdade financeira para o máximo de mulheres que eu conseguir. E a forma que eu consegui isso é ensinando essas mulheres a serem autorais. Porque é a única forma de vocês conseguirem cobrar mais, ter um ateliê de moda lucrativo e, consequentemente, ter a sua liberdade financeira. Eu tenho certeza que todas que estão aqui querem a sua liberdade financeira. Então, é por isso que vocês estão aqui. Tem gente que se inscreveu, que me mandou mensagem, que disse que estar aqui e não está. Porque, de fato, não está comprometida com o seu próprio futuro. E vocês estão. Então, um brinde. Um brinde a vocês que estão aqui comprometidas com a marca de vocês. Vou contar um pouco da minha jornada e como a autoralidade entrou na minha vida, como eu desenvolvi o método que eu vou ensinar aqui para vocês hoje, para que vocês entendam que todo mundo é capaz de ser autoral. Todo mundo é capaz de desenvolver as ferramentas para isso. Todo mundo consegue ter um ateliê de moda lucrativo desde que trilhe um novo caminho. Porque se a gente continua fazendo exatamente a mesma coisa, a gente não sai do lugar. E vocês estão aqui justamente para sair do lugar. Então, eu vou apresentar uma Júlia para vocês, que vocês talvez nunca tenham visto. Essa é a Ju, lá de 2016. Todas as fotos que ela tirava, ela meio que tapava o rosto com o celular, ela ia trabalhar com essa roupa, ela não se preocupava com a imagem, ela não se preocupava com as criações dela, ela estava ali cumprindo tabela. Ela era uma estilista que não era completamente realizada com o que ela fazia. Eu simplesmente criava. Por criar, porque eu fazia parte de uma marca e eu tinha que criar, mas eu não tinha a minha essência. Eu criava para a marca Solane Piccoli. E aí eu vivia a minha vida ali, de boa, ganhando um salário ruinzinho, porque afinal eu não gerava muito resultado para a empresa, até que eu tomei uma prensa, dizendo: olha, qual é o teu objetivo aqui nessa empresa? O que tu quer? Porque parece que tu tá aqui a passeio. Eu não gostava de nada que eu criava, eu não gostava de nada que eu fazia. Eu me sentia mega frustrada, gente. Mega frustrada. Por quê? Porque eu simplesmente não sabia o que eu estava fazendo. Quem já se sentiu assim? Comenta aqui para mim. Quem já se sentiu vivendo no automático? Eu vou lá no ateliê, faço as coisas que eu tenho que fazer, não tenho resultado, tô frustrada, tô pensando em desistir. Então, essa era eu lá em 2016. Não tinha essência, nem sabia o que era isso. E aí, os anos foram se passando, né? E a coisa foi mudando. E esta é a Júlia em 2024. Essa é a Júlia Piccoli. Uma estilista de moda autoral, que sabe o que é para sua marca, que é completamente realizada, cobra um valor alto e um preço alto hoje pelos seus produtos. Por quê? Porque ela aprendeu os 4 pilares. Ó, ainda sou insegura, eu quero mudar a rota. Então vamos lá. Fiquem comigo aí durante todo o desafio. Então, a Júlia Piccoli, ela não eliminou a Ju, ela lapidou. E é isso que eu quero que vocês entendam. Vocês vão lapidar quem vocês são hoje e vocês vão aprender a dominar os 4 pilares: autoralidade, precificação, geração de desejo e divulgação nas redes. Para quê? Para que vocês consigam se transformar, para que vocês consigam cobrar 5 mil. Porque essa Júlia aqui não cobra 30, 40, 50 mil reais um vestido de noiva. Mas essa cobra. Essa Júlia não ia nem conseguia falar 35, 45 mil reais. Não saía da boca dessa Júlia. Essa Júlia de hoje me fez participar de uma live, olha aí.
Essa, Júlia. Então, meus amores, o que eu vou mostrar para vocês aqui é extremamente possível. É extremamente possível. Por quê? Porque eu digo para vocês que não é talento, é trajetória, é construção. Tem muita gente que olha para a nossa marca e acha que começou assim. Eu venho de uma família que tem 13 estilistas. Somos em 13. A minha avó fazia vestido a minha bisa fazia vestido de noiva, a minha avó, minha mãe, minhas tias, minhas primas. Só que a gente não conseguiu, a gente não nasceu assim, né, gente? Eu nasci na família, mas a marca não é isso aqui que vocês estão vendo hoje. Isso aqui que vocês estão vendo hoje são 50 anos de estrada. O que vocês estão vendo hoje é uma construção, é uma trajetória. Porque todo mundo começa do começo. Ponto. É isso que eu quero que vocês entendam. O que a gente não pode fazer é parar no tempo, é seguir fazendo exatamente a mesma coisa o tempo inteiro. É isso que ferra. Então, eu tô aqui hoje nessa linha do tempo para mostrar para vocês que todo mundo começa. E começo é sempre começo. E a gente não anula jamais a nossa trajetória. A gente vai construindo um novo caminho para chegar num novo lugar. Então, o meu objetivo aqui com vocês hoje é dar o primeiro passo para chegar em outro lugar. Simples. Só que vocês têm que estar de mente e coração aberto para isso. Não dá para eu falar uma coisa e vocês levarem para o lado pessoal. Ai, mas ela nem sabe, nem conhece o que está falando, nananã. Então, assim, ó, se doeu, gente, é porque é uma ferida. Eu não te conheço. Eu não sei nada sobre você. Não é pessoal. O que eu estou te falando não é pessoal, porque eu não te conheço. O que eu estou falando é um método que vai te levar a cobrar 5.000. Então, se doeu, não sai da aula, fica. Quanto mais doer, mais tu precisa estar nas aulas. Certo? Então, não levem nada para o lado pessoal, porque eu não sei quem vocês são. Eu só quero que vocês fiquem aqui de mente e de coração aberto, entendendo que trajetória é trajetória, gente. A gente começou do mesmo jeito que todo mundo começa. A minha mãe começou do mesmo jeito que todo mundo começou, cortando godê no chão de casa, depois com os filhos tudo correndo em volta. Nós somos em 4. Então, pensem que as coisas, elas não acontecem do dia para a noite. E principalmente elas não acontecem se a gente não muda de postura. Então, dentro dessa linha do tempo, dentro dessa trajetória, eu quero dividir com vocês alguns pontos fundamentais que eu aprendi com as mulheres da minha família. Minha avó, minha mãe, minhas tias, todas elas foram mulheres que, assim como vocês e assim como eu, estão nesse mundo vivendo da moda. Algumas já vivendo muito bem, outras nem tanto, outras tentando viver da moda. E o que eu aprendi com essas mulheres guia todos os meus comportamentos e o que eu ensino hoje. Então, a base do que eu aprendi com elas, eu quero passar para vocês, porque é muito importante. Então, o primeiro ponto é: não deixe nunca ninguém dizer o que você é. Não se coloque no lugar que o outro disse que tu é. Não aceite rótulos alheios. Se eu aceitasse rótulos alheios, eu não estava aqui ensinando. Eu ainda estava lá dentro da universidade, porque quando eu disse que eu queria pedir demissão, me chamaram de louca. Que eu ia abandonar um baita de um emprego, um baita de um salário, com férias, com 10º. Mas não era mais o que eu queria. Não deixem as pessoas dizer quem vocês são, que vocês não servem para moda, que ninguém na família de vocês é empreendedor. Por que que vocês seriam? Não deixe ninguém dizer quem você é. Então, essa é a primeira coisa que eu aprendi com as mulheres da minha família. Porque, gente, assim como os filhos de vocês, eu já fui a criança
Eu já fui a criança em que estava em casa vendo a minha mãe trabalhar até 10, 11 da noite todo dia para viver da moda. Eu já fui o teu filho. Eu já fui o teu filho, tua filha, que esperava a mãe chegar em casa e a mãe nunca chegava, e trabalhava sábado, e trabalhava domingo, e seguia o baile. Então, hoje, eu me coloco no lugar de que eu não quero mais que muitas crianças passem coisas que crianças da minha família e eu passamos. Eu quero que vocês deem um salto, que os filhos de vocês não precisem passar por isso. E eu sei que vocês também não querem que eles passem. Eu sei que vocês não querem mais isso. Segunda coisa, desistir não é uma opção. Gente, desistir não é uma opção. Não é. Se hoje vocês desistem, é muito pior. O que vai acontecer se tu desistir do teu ateliê, da tua marca de moda? É muito pior. Então, faz até dar certo. Faz até dar certo. Seja obcecada por fazer até dar certo. Tem que ser o foco da sua vida. Fazer até dar certo. Obcecada pelo que você quer. É só assim que a gente consegue. Só assim. Outra coisa importantíssima. Não seja boa. O mundo tá cheio de gente boa. Seja excelente. Seja excelente. É só sendo excelente que você vai se destacar no mercado. Sendo boa, você só vai ser mais uma na fila do pão. Então, isso que eu aprendi com ela, gente, vale os R$ 997 que custaria o nosso desafio. E ao longo de cada conteúdo que eu ensinar para vocês, vocês vão ver essas frases. Tira foto, gente. Tira print. Tira foto e tira print dessa tela. Eu quero que nunca mais saia da cabeça de vocês essas frases. Eu quero que essas frases nunca mais saiam da cabeça de vocês. Então, tu vai desenvolver. A gente só desenvolve técnica no momento em que a gente pratica. E a gente vai falar muito sobre isso. Muito mesmo. Ao longo da minha trajetória, gente, eu tive várias fases, né? Então, quando eu entrei na faculdade, desde criança, na verdade, eu fui muito comparada com outras pessoas. Durante a faculdade, eu fui muito comparada com a minha irmã. Só que a minha irmã não fazia a mesma faculdade que eu e ela era muito mais velha que eu. A comparação veio porque ela desenhava muito bem e a nossa professora de desenho era a mesma. E ela ficava me comparando o tempo inteiro com a minha irmã. Isso me causou uma insegurança gigantesca. Gigantesca. E aquelas frases que eu falei para vocês foram muito importantes. Elas foram muito importantes para que, de verdade, eu não deixasse aquilo me abalar tanto. Mas eu tinha meros 17 anos. Então, essa comparação me deixou um pouco frustrada, me deixou um pouco insegura. Isso foi me acompanhando durante muitos anos. Lembra a Ju 2016 que eu apresentei para vocês? Ela tinha esse resquício aqui ainda. Mas mesmo assim, ao longo de toda a minha trajetória, eu passei por vários pontos profissionais. Então, eu fui estudar fora do Brasil, fui fazer mestrado, fiz muitas viagens internacionais, fiz muita pesquisa para marcas, em feiras internacionais. Eu visitei muitas feiras, eu visitei muitos países, eu adquiri um repertório muito grande. Isso foi me deixando mais segura. Isso foi me mostrando que, de fato, eu tinha um potencial muito grande no que eu fazia. Então, eu fui me aprimorando. Depois, eu me tornei professora universitária. E quando eu me tornei professora universitária, o mundo se abriu na minha frente. As coisas mudaram completamente. E foi aí que eu adentrei no universo da autoralidade. Porque eu decidi que eu queria ensinar as pessoas a serem autorais. E foi aí que eu comecei a estudar sobre este assunto.
também me tornei uma estilista autoral. Então, eu era professora universitária, sempre olhando para a autoralidade, e eu era uma criadora de vestidos de noiva autoral. As duas coisas que eu mais amava na minha vida. E depois surge o ser autoral. Então, eu saio da universidade e crio a minha própria escola de educação, que no início era só online e hoje a gente já tem alguns treinamentos e palestras offline também. Então, de uma maneira muito breve, essa foi a trajetória que me moldou até aqui. E por que que eu faço questão de contar um pouco da história da marca, da história da minha família e da minha história? Porque elas se fundem, né, gente? A minha história como professora, a minha história como estilista, a história da minha família, as coisas elas se fundem. E eu faço questão de contar isso para vocês, porque hoje a gente sabe muito bem que tudo isso que eu contei para vocês molda os resultados da nossa empresa. E eu quero que vocês se imaginem em cada um desses pontos que eu vou ler para vocês agora. Eu quero que cada uma hoje feche os olhos e se imagine cobrando 5.000 reais. Continuem com os olhos fechados e imaginem vocês cobrando 5.000 reais. Imagine você tendo lucro, ou seja, dinheiro sobrando todos os meses. Imagine você tendo liberdade financeira, podendo escolher, tendo poder de escolha. Imagine você realizando todos os seus sonhos, tendo o ateliê dos sonhos, a casa dos sonhos, as férias dos sonhos. É isso que eu quero para cada um que está aqui. Por isso que eu faço questão de contar a nossa história. Porque a nossa história também é sobre autoralidade. A nossa história também é sobre precificação. Então, primeiro, eu preciso construir essa base com vocês para a gente chegar nessa outra frase que merece outro print. Não precisa ser fácil, precisa ser feito. Eu não estou aqui dizendo que vai ser fácil, eu estou aqui dizendo que vocês precisam fazer até dar certo. Porque foi assim que eu criei o método Ateliê de Moda Lucrativa. Foi assim que eu construí um passo a passo. Foi pegando toda essa história, toda essa trajetória e colocando ela no passo a passo para chegar nos mitos. Eu vou explicar cada um dos mitos e quem se sentir à vontade, escreve se vocês, né, tinham esse mito ou ainda tem, né? Então, os grandes mitos do mercado moda noiva, moda festa, que muitos pensam que é verdade, mas a única coisa que acontece com quem tem esses mitos é ficar paralisado. A única coisa que acontece com quem tem cada um desses mitos é ficar paralisado. Mito número 1, quem se identificar, comenta aí, eu. Mito número 1, quem é que acredita que precisa ter um ateliê super luxuoso, com cristais e luzes e tapetes e para cobrar 5.000? Quem é aqui que acredita que só tendo um Mega Master Blaster Ateliê pode cobrar 5.000 reais para um vestido sob medida? Comenta aí. KKK, minha cidade, os vestidos caros são de ateliê de luxo. Então, a Amanda tem esse primeiro mito aí nela, tá? Que precisa ter um ateliê de luxo. Perfeito. Mais alguém? Então, a gente vai trabalhar 3 grandes mitos. Existem vários outros, né, gente? Eu escolhi 3 porque eu acho que são os que mais pegam vocês, assim, de verdade verdadeira, tá? Eu já pensei hoje não mais, você tirou isso de mim, muito bem. A Ivone diz que ela. Perfeito. Então, vamos lá, gente. Coloquei aqui 2 depoimentos para vocês para quebrar esses mitos. De alunas que, tendo ateliê em casa, cobram 5.000, 5.200.
O que vocês precisam entender? Nem todo mundo precisa ou quer ser uma marca de luxo. Vocês entendem que nem todo mundo quer e nem todo mundo precisa? Claro que a gente tem que ajustar muitas coisas no nosso ambiente para cobrar esse valor, esse preço, desculpa. Só que não é o luxo. Tu pode ter o ateliê mais luxuoso. Se teu trabalho for ruim, tu não vai cobrar 5.000. Por isso que eu digo que é um mito. Então é óbvio que a gente tem que ter um espaço bonito, aconchegante, organizado, que faça a pessoa se sentir em casa, que, né, faça a pessoa querer estar dentro do teu ambiente. Só que não precisa ser luxuoso. Então, primeiro mito, gente, completamente quebrado. Não é isso que vai fazer tu cobrar 5.000. São vários outros pontos, certo? Gente, eu vou só tirar um negócio aqui porque tá pitando. Tá me incomodando. Não. Então, primeiro mito, gente, quebrado. Não é isso que vai fazer. Não é um ateliê luxuoso. Não basta só o ateliê luxuoso. Tem muitas outras coisas que são mais importantes. Segundo mito, eu preciso ser muito famosa e ter muitos seguidores para cobrar 5.000. E aí? Será que só um ateliê que é famoso e que tem muito seguidor consegue cobrar 5.000? Quem acha que precisa ser famoso e ter muito seguidor? Senão, não tem como cobrar esse preço. Esse é outro baita mito, gente. Baita mito. Já pensei também. Esse mito 2, acho que é coisa que a gente escuta no Instagram. É, com certeza. Por quê, gente? Eu não tenho muitos seguidores. Tem aluna que tem muito mais seguidor que eu, inclusive. Tem gente no mercado que tem 20 vezes mais seguidores que eu e não cobra o que eu cobro. Tem gente que é famoso e não cobra o que a gente cobra. Ah, Júlia, mas tu estás numa marca famosa. Sim, a marca é eu não. Então, meus amores, o que a gente precisa entender que não é ser famoso e não é ter um bando de seguidor. É ser autoral, é gerar desejo. As minhas alunas não são famosas. E as minhas alunas não têm 200.000 seguidores. E elas cobram 5, 10, 8, 12. São famosas. Tem 300.000 seguidores. A gente deu uma bugada nesse rolê de seguidor e de famoso. Eu sei, o Instagram nos ajudou nisso. Só que, se vocês ficarem fissurada nisso, vocês só vão pensar em aumentar o número de seguidores e o que importa na empresa de vocês não vão fazer. Então, mito 2, adiós. Cai por terra. Mito 3, que é o que vocês mais têm nessa vida. Eu preciso ser a melhor, eu preciso saber todas as técnicas de costura do planeta Terra para cobrar 5.000 reais. Não. Ser exímia na costura e modelagem não te garante cobrar 5.000. Porque se tu tiver um trabalho cópia muito bem feito, continua sendo uma cópia e ele vai continuar custando pouco. Eu não estou dizendo que a tua modelagem, a tua costura tem que ser ruim. Jamais. Até porque eu falei que vocês têm que buscar excelência. Só que vocês miram todos os esforços de vocês na técnica. E não é esse o caminho. Vocês sim têm que ter peças muito bem feitas. Só que só peça bem feita não te garante cobrar 5. Por isso, os 4 pilares: autoralidade, precificação, geração de desejo e divulgação nas redes. Eu sempre fui presa no mito 1.
Eu saía buscando os mais diferentes métodos para ficar excelente. Seja muito boa no método, te aprofunda no que tu tem que fazer, começa a fazer muito dinheiro, e aí depois tu vai te aprofundar em outras técnicas, em outros métodos. Porque senão vocês ficam papa, costura e modelagem uma vida inteira e não chegam a lugar nenhum. Porque ela sozinha não te leva a lugar nenhum. Esse é um ponto importante. Então, as minhas alunas que dominam os 4 pilares cobram 5.400 por um aluguel, 8, 9 mil reais por um aluguel. É isso que eu quero para todo mundo aqui. Só que para isso tem que dominar os 3 pilares. Os 4 pilares, desculpa. Tem que eliminar os 3 mitos e dominar os 4 pilares. Porque senão, gente, não rola. Então, por que eu inicio com os 3 mitos? Para que vocês percebam que não é luxo, não é ser famoso, não é ter 1.000 seguidores, não é a melhor técnica, é um método, é dominar esses 4 pilares, é ter um método para te guiar, é ter um método de fato para tu dar um próximo passo. Porque senão vocês vão continuar que nem hamster naquela rodinha e não vão chegar a lugar nenhum. Porque vocês trabalham muito, mas vocês não têm resultados. E a gente vai falar muito sobre isso hoje. Muito mesmo. Então, mitos eliminados. Manda embora esses 3 mitos, que eles são mitos, eles não são verdades. Só que muitas vezes a gente repete tanto pra gente e a gente ouve tanto que a gente acaba tomando aquilo como verdade. Só que não é. Não é mesmo. Então, agora eu apresento para vocês o método DPAC. Que método é esse? É o não para cópia. O D é a decisão de ser autoral. O P é o parar de copiar. O A é o entrar em ação. E o C é o cobrar 5K. Não dá para ir para o C primeiro, né, linda? Não dá, amor. Não dá para ir para o C. É o D primeiro. Decisão de ser autoral. Quando a gente toma a decisão de ser autoral, a gente para de copiar, a gente entra em ação e a gente cobra depois de entrar em ação. Não dá para inverter o método. É DPAC. Ok? Então, a primeira decisão é parar e tomar a decisão de ser autoral. Depois é parar de copiar e começar a agir. Então, esse é o método que vocês vão aprender hoje, tá? Passo 1. Papel e caneta na mão. O ponto de partida para cobrar 5.000 por um vestido é a autoralidade. Ponto final. Ponto final. Esse é o passo. Número 1. Então, vamos entender. Vamos entender. Então, o que a gente vai fazer agora? Refinar. Então, comentem aí para mim, Instagram, comenta para mim, Zoom. Gente, quem tá no Instagram e quiser vir para o Zoom para assistir a aula, que vou mostrar a partir de agora imagens, vou mostrar um material que vai ficar muito mais claro os conceitos do método, vai para os meus stories, clica lá no link e vem para cá para vocês conseguirem enxergar o material. Perfeito? Então, comenta, estou pronta. Comentem para mim, para eu saber se eu posso seguir o baile aqui. Quem tá pronta? Amanda tá pronta. Amanda já tá com a roupa de ir, né, Amanda? Super pronta, isso aí, gente, é assim que eu gosto. Então, vamos lá. Vamos primeiramente entender rapidão o que é autoralidade, né? Por que a gente precisa ser autoral? O que é ser autoral? Né? Primeiro, o que é autoral? O que é autoralidade? É algo, é uma criação
que vem de um autor. É algo feito por alguém. Durante muitos anos, essa palavra ela foi usada só para literatura, para música. E eu tenho o maior orgulho de dizer que eu comecei a difundir essa palavra na internet. Eu comecei a ensinar sobre moda autoral. Então, olha que especial e importante para vocês. Vocês estão aprendendo com a pessoa que iniciou isso, com a pioneira em moda autoral. Então, vocês estão aprendendo bebendo na fonte. Então, ser autoral é colocar a nossa visão de mundo em tudo que a gente faz. É a gente imprimir a nossa identidade na nossa marca. E por que ser autoral? Por que imprimir a nossa identidade? Para se destacar no mercado. Para ser diferente da maioria. Porque se todo mundo faz igual, de quem que o cliente vai comprar? Do mais barato. E não dá mais para ser assim. Não dá mais para ser a boa, bonita e barata. Tem que começar a cobrar mais. Então, a autoralidade, ela é o caminho para vocês cobrarem mais. A autoralidade mudou absolutamente tudo na minha vida. Minha conta bancária, minha segurança, minha felicidade com o que eu fazia. Eu pude ensinar mais pessoas, eu pude levar o meu método para o Brasil, para o mundo. Tem um monte de aluna fora do Brasil. A autoralidade hoje, ela é o ponto-chave da minha vida. E não foi só o preço dos meus vestidos. Lembra que eu falei lá no início que eu era uma criadora frustrada, que eu não gostava nada do que eu fazia, meu salário no ateliê era uma mixaria, porque eu não gerava resultado para a empresa. Eu não queria mais ser a filha da dona. Eu queria ser a Júlia Piccoli. E eu só parei de ser a filha da dona e comecei a ser a Júlia Piccoli quando eu comecei a ser autoral. Quando eu comecei a me destacar no mercado. Quando as pessoas começaram a olhar para mim no mercado. Quando elas começaram a ligar e dizer, eu quero um horário com a Júlia. Quando elas começaram a mandar um WhatsApp, eu quero um horário com a Júlia. Então, não é só o preço do meu produto que mudou. É o valor do meu produto. É a minha felicidade. E é isso que eu quero para cada uma de vocês. Porque, gente, não dá mais para cobrar pouco. Não dá mais. Então, hoje, existe o universo da autoralidade e o universo da cópia. O que é a cópia, gente? Fazer um vestido exatamente igual à famigerada fotinho que a cliente traz, que eu chamo de fotinha. A famigerada fotinha é cópia. Se o vestido era curto, tu fez longo, é cópia. Se ele era verde, tu fez roxo, é cópia. Se ele era estampado, tu fez liso, é cópia. Se tinha uma flor, tu tirou a flor, é cópia. Mudar um detalhe ou dois é cópia. Não é só fazer igual. Mudar uma coisinha ou outra continua sendo cópia. Continua pegando a ideia de alguém reproduzindo. Então, enquanto vocês continuarem copiando, as pessoas vão continuar vendo vocês como fazedoras de roupas. E fazedora de roupa cobra pouco, infelizmente. No momento em que elas te enxergarem de uma forma diferente, no momento em que elas te enxergarem como uma criadora de moda, aí, meu bem, a coisa vai mudar de figura. Aí tu vai começar a cobrar mais. E é por isso que vocês têm que se tornar autoral. Para vocês pararem de ser vistas como pessoas que costuram roupas e começarem a ser vistas como pessoas que criam roupas. E para isso, vocês têm que descobrir a essência de vocês. E ao final dessa aula, a gente vai ter um exercício que vocês vão me trazer esse exercício amanhã. E a gente vai falar sobre ele amanhã, na aula 2. Então, descobrir a essência é o primeiro ponto. Lembra? D de decisão, de ser autoral. P, parar de copiar. A de ação. A gente vai trabalhar esses 3 hoje. Para quê? Para chegar no C de cobrar 5.000. Então, o primeiro passo é se tornar autoral. E a gente só se torna autoral quando a gente tem a nossa essência, a nossa identidade.
E a gente imprime essa identidade em tudo que a gente faz. Certo? Ficou claro essa parte? Aqui eu coloquei a minha essência. Coloquei várias criações minhas. Então, quero que vocês deem uma olhada nas minhas criações. Então, essa é a cara da minha marca. Essa é a minha essência, tá ali. E agora eu coloco a essência da Camila. Vocês conseguem perceber a diferença de uma marca para outra? Embora nós usemos os mesmos elementos muitas vezes, a gente várias vezes usa o mesmo tecido, a mesma renda. Só que, vou voltar, tá? Vocês percebem a diferença de uma marca para outra? Sim ou não? O mais importante é que vocês entendam que cada um vai desenvolver a sua e vai trabalhar e vai conseguir, certo? Então, meus amores, é importante que vocês entendam que cada um vai ter a sua essência. E vocês vão ter que imprimir essa essência em tudo que vocês fazem. Absolutamente tudo. Olha o depoimento do Lu, que é meu aluno no método Ateliê de Moda Lucrativa. Olha o que ele falou. Depois que comecei a desenhar novamente, estou fechando contratos um atrás do outro. Elas ficam encantadas em ver o vestido sendo criado. Todos os croquis que fiz até agora foram fechados. Estou mega feliz. Essa semana fechei um vestido de 6 mil, a noiva fez o Pix assim que enviei o orçamento com o croquis. As pessoas começam a nos ver de outra forma quando nos posicionamos de verdade. Podíamos terminar nossa aula aqui hoje, né? A aula 1 podia terminar agora, mas ainda não vai terminar, temos muitas coisas pela frente. Então, com esse depoimento do Lu, fecha tudo que eu já falei, né? Então, ele voltou a criar, ele voltou a desenhar na frente da cliente, começou a se posicionar de novo como um criador autoral, tá fechando todos os contratos e cobrando 6 mil. É isso que eu quero para cada um que está aqui. Então, o que eu preciso, gente, é que vocês entendam. Se o Lu, se a Vanessa, se a Marli, se todo mundo que eu estou mostrando aqui para vocês conseguiu, vocês também vão conseguir. Porque eles seguiram o método. E isso é o mais importante. É vocês entenderem que existe uma forma de, um passo a passo. Vocês não seguem lá um milhões de passo a passo das modelagens lá, que vocês são as loucas da modelagem? Vocês não seguem todos os passo a passos da modelagem? Pois então, agora vocês vão ter que seguir um passo a passo para cobrar 5 mil, porque só a modelagem não vai fazer vocês cobrarem 5 mil. Então, agora vocês vão aprender a forma de fazer isso. Então, aqui também temos a Flávia e a Marli, né? Que eu coloquei ali. Se tornaram criadoras autorais e a mágica aconteceu, né? Então, a partir da criação autoral, elas começaram a cobrar 5 mil, 10 mil. Então, olha que interessante o que a Marli falou. Ela veio com algumas referências do que ela queria, então eu fui desenhando. E quando eu mostrei para ela, me disse que era aquilo que ela queria e não encontrava em nenhum lugar, pois ninguém havia entendido o que ela pensava. Então, olha só, antigamente a Marli cobrava R$ 500 e a cliente ia vir com essa foto e a Marli ia fazer exatamente igual da foto. Hoje a Marli sabe usar a foto, a fotinha, a famigerada fotinha da cliente como referência, criar e cobrar 5 mil. Gente, a Marli tinha que vender 10 vestidos para faturar 5 mil antes, porque ela cobrava 500 e hoje ela cobra 5. A Flávia está cobrando 10. Abriu uma filial em outro estado. Porque ela entendeu como fazer a roda virar. Ela entendeu os pilares e começou a colocar em prática.
Então, vamos lá. O nosso passo número 1, autoralidade. Descobrir a essência. Depois a gente vai ter atividade e exercício. Fiquem até o fim. Passo 2, quem é a tua cliente ideal? Para quem tu quer vender? Com quem tu quer conversar? Como é que tu vai gerar desejo? Nossa aula de amanhã. Como é que tu vai chamar atenção nas redes? Nossa aula de quarta. Se tu não sabe quem é a pessoa que tu tem que mostrar. Se vocês não souberem quem vocês querem atender, como que vocês vão vender? Para quem vocês estão vendendo? Porque quem fala com todo mundo, gente, não fala com ninguém. Anotem essa frase aí no caderno. Quem fala com todo mundo, não fala com ninguém. Esse é o ponto principal. Talvez hoje vocês não vendam porque vocês estão falando com todo mundo. Então agora vocês vão responder essas 3 perguntas. Mas não é da cliente que vocês atendem hoje, porque essa não paga 5.000. É da cliente que vocês querem atender. Eu quero que vocês imaginem quem é a pessoa que vocês querem atender. Qual é o estilo dessa cliente que vocês querem atender? Para a gente começar a chamar a atenção de uma nova cliente. Porque a cliente que tu atende hoje não vai pagar 5.000. Vai por mim. Certo? Segundo, pode printar, tá, gente? Para responder depois com calma também. O que ela valoriza? O que essa cliente que tu quer atender valoriza? O que tem em valor para ela? Responda aí. Terceira pergunta. O que para ela representa o teu produto? O que para essa cliente que tu quer atender o teu produto representa? O que significa para ela o teu produto? Realização de um sonho? Simplesmente uma peça de roupa? O que o teu produto representa para ela? E quando a gente unir os 4 pilares, vocês vão entender exatamente do que eu estou falando. Passo número 3. Esforço útil versus esforço inútil. Aqui o tapa na cara vai comer som. O que é esforço inútil? É algo que tu faz e não tem resultado. Só que tu acredita que por estar fazendo, tá tudo bem. Só que não tá. Se eu te pedir para cavar um buraco na frente da minha casa, que eu quero plantar uma árvore, tu passar 6 meses, o que me adianta? Mas eu me esforcei tanto, Júlia. Sim, mas tu demorou 6 meses. O que eu vou ficar fazendo 6 meses? Esforço, gente, não garante resultado. Porque o esforço pode estar sendo inútil. E talvez muitas de vocês não tenham resultados hoje porque vocês estão fazendo esforços inúteis. E eu vou dar alguns exemplos do que são esforços inúteis que vocês podem estar fazendo hoje. Número 1, buscar faturamento. Gente, faturamento é o que entra dentro da tua empresa, o dinheiro que entra. Vocês têm que buscar lucro. Lucro. Quem vai atrás de faturamento nunca sobra dinheiro. Vocês têm que ir atrás de lucro. A máquina gira com lucro. Então, talvez hoje tu tá tão preocupada em lotar a tua agenda para ter um monte de lucro, um monte de faturamento, porque tu te engana que tem dinheiro entrando. Não, mas tem um monte de dinheiro entrando, mas não sobra R$ 1. Então, o que adianta? Aí, vocês dizem sim para tudo e para todos e lotam a agenda. Lotar a agenda, gente, é o esforço mais inútil que vocês podem fazer.
Não adianta nada lotar a agenda de pedido de R$ 500. Vocês têm que ter a agenda fechada com pedido suficiente para ter lucro todo mês. E é só cobrando 5 mil, 10 mil, 12 mil que vocês vão conseguir isso. Lembra? A Marli tinha que vender 10 vestidos para faturar 5 mil. Hoje ela vende um por 5 mil. Ela transbordava a agenda dela de pedido de R$ 500. Porque com 5 mil ela não vive. Vocês entendem a diferença do que é lotar a agenda, do que é fechar a agenda? São realidades totalmente diferentes. Outro esforço inútil que vocês têm, que a gente já conversou, querer ser a melhor costureira da cidade. As pessoas não pagam pela melhor costureira da cidade, mas elas pagam para a criadora mais autoral. Elas pagam por exclusividade. Elas pagam por criação. Elas não pagam pela técnica, gente. As pessoas não pagam mais por técnica. Elas pagam mais por uma marca que tem valor. E é isso que vocês precisam entender urgentemente. Se vocês não entenderem isso, gente, vocês não vão conseguir fazer a roda girar. Não vão. Se vocês seguirem fazendo esforços inúteis, fazendo exatamente a mesma coisa ao longo dos anos, vocês não terão maus resultados. Só cobra 5 mil quem tomar a decisão de parar de copiar. Ser autoral, parar de copiar, entrar em ação. Então, às vezes vocês falam, mas Ju, eu me esforço tanto, tanto, eu trabalho tanto, mas é esforço inútil e não útil. Não esforço que te leva a algum lugar. Esforço não garante resultado. É isso que eu preciso que vocês entendam. Não garante. As minhas alunas têm esses resultados porque elas aplicam os 4 pilares: autoralidade, precificação, geração de desejo e divulgação nas redes. Ao aplicar esses 4 pilares, elas têm resultados. Por isso que elas cobravam 2, 4, hoje cobram 13.500, 12. Cobrava 1.000, cobra 5.500. Porque elas entenderam que esforço inútil não leva a lugar nenhum. Agora, esforço útil, sim. Esforço útil tem o seu valor. Então, meu amor, imagine você cobrando 5, 10, 12 mil reais por um vestido sob medida. Isso pode acontecer se você dominar os pilares. Então, você já entendeu que o primeiro pilar é a autoralidade. Então, vocês precisam ser autorais, conhecer o cliente ideal e parar com o esforço inútil e começar a fazer esforços úteis. Se transformar num criador autoral, conhecer o cliente ideal e fazer esforço útil. Anotem esses 3 passos. Perfeito? O que eu preciso é que vocês entendam que ninguém aqui é alecrim dourado. Que se as minhas alunas conseguem, vocês também conseguem. Elas não são mais especiais. Elas seguiram um método. Elas botaram na cabeça delas que elas queriam aquilo e elas foram atrás. E é isso que eu espero de cada um que está aqui. Porque se outras mulheres iguais a nós merecem, por que você não mereceria? Se eu mereço, se as minhas alunas merecem, por que você não mereceria? Você não é o alecrim dourado. Se você seguir o método, você vai conseguir também. É isso que eu preciso que vocês entendam. Tá aí para todo mundo o método. Algumas pessoas vão deixar passar e nem estarão aqui na aula de amanhã. Outras vão ser espertas o suficientes e vão estar comigo até o grande finale, quarta-feira. Certo? Estão entendendo que
vocês precisam se tornar autorais, conhecer o cliente ideal e começar a ter esforço útil, a gente vai fazer um teste, tá? Que é o nosso exercício de hoje. O teste da sua essência que vocês têm que trazer amanhã. Pronto, tá? Sou aluna, digo que não é fácil, mas se seguirmos o passo a passo, chegamos lá. É isso mesmo, gente. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar 5 a 10 fotos, de preferência mais perto de 10, dos últimos vestidos que vocês fizeram. Vocês vão colocar um do lado do outro. Pode fazer no Canva, no PowerPoint, no celular, onde vocês quiserem, só que vocês precisam ter esses 10 vestidos. Vocês vão olhar os 10 vestidos juntos. Ok? Depois, eu quero que vocês comecem a observar se existe alguma personalidade naquelas criações. Se existe uma coerência de estilo. Ou vocês fazem absolutamente de tudo. Um não tem nada a ver com o outro. Ou, sim, eu consigo enxergar ali uma coerência entre eles. Eu consigo enxergar uma unidade entre eles. Então, amanhã, todo mundo tem que ter esse painel, gente. Tá? Pronto. Não precisa me mandar nem nada. Mas a gente vai fazer um outro exercício que eu preciso da resposta de vocês, tá? Ju, eu saí do casual para moda, saí da copy e agora quero entrar na moda festa casual. Certo. Faz o exercício igual, tá, Amanda? Faz o exercício igual. Pega as tuas últimas criações e tenta enxergar se existe uma personalidade ali, tá? Então, todo mundo, gente, de 5 a 10 fotos ou desenhos, enfim, o que vocês tiverem. Vocês vão reunir essas 10 imagens e vocês vão tentar enxergar uma coerência ali. Vocês vão tentar enxergar se existe alguma personalidade ali dentro daqueles 10 modelos. Certo? Então, essa é a nossa atividade, tá? E antes da gente encerrar nossa maravilhosa aula 1, eu quero que vocês entrem na lista VIP da turma 14. Então, no dia 22, a gente abre as inscrições da turma 14. Então, estamos com o QR Code. Quem quer entrar no programa de aceleração, método Ateliê de Moda Lucrativo, entra na lista VIP, garante a sua vaga, porque a gente já começa logo em seguida. Tá bom, gente? Então, clica aí no QR Code. Clica não, né? Entra pelo QR Code e entra na lista VIP, tá? Eu vou mandar aqui no chat também, tá bom? Vou mandar no chat para vocês o link, para caso quem esteja no celular não consiga entrar pelo QR Code, tá? Pontos importantes, gente, que a gente entendeu, né? Vamos dar uma revisada. Vocês precisam entender que todo mundo tem um começo, todo mundo começa do começo. Ponto. Fato. Vocês precisam, para cobrar 5 mil, se transformar em criadoras autorais. Vocês precisam parar de copiar. Mandar os mitos. Todo mundo começa do começo. Mandam os mitos embora. Entende que precisa parar de copiar e se transformar numa criadora autoral. Conhecer a sua cliente ideal. Parar com o esforço inútil. Começar a seguir um método e ter esforço útil. Depois, vocês vão fazer a nossa atividade, que eu chamo de o teste da essência. Então, a partir do teste da essência, amanhã a gente vai seguir com ele, certo? Então, hoje a gente falou do primeiro pilar, o pilar da autoralidade. Amanhã a gente vai falar de 2 pilares: precificação e geração de desejo. Por isso que eu preciso que vocês estejam com o teste pronto para nossa aula de amanhã, tá? Então, eu preciso que vocês tenham o teste pronto para a gente poder falar de precificação e de geração de desejo. Certo, meus amores? A aula de amanhã tá assim, olha, vocês não têm noção.
Vocês não têm noção do que vai ser a nossa aula de amanhã, tá? Então, precificação e geração de desejo. Quem aqui tem dúvida sobre precificação? Comenta aí. Agora o bicho pega. Quem tem dúvida com precificação, comenta eu. Precificação é um negocinho complicado, né? Bom, a Edna diz que ela. Precificação realmente não é fácil. Só que vocês vão ter uma outra visão de precificação. Vocês vão ter uma outra visão de precificação. Então, amanhã vocês vão entender qual é a visão de precificação ser autoral. Qual é a visão de precificação do método ateliê de moda lucrativo. E aí a vida de vocês vai mudar, porque vai ficar muito mais fácil e muito mais simples. Certo, meus amores? Então, quem quer entrar na turma 14, entra no grupo VIP, mandei o link, vou botar aqui de novo. Entra no grupo VIP para garantir a sua vaga. Dia 22, quinta-feira, eu abro as inscrições para a turma 14, certo? E amanhã, na nossa aula número 2, a gente fala de precificação e geração de desejo, certo? Agora, então, eu vou abrir uns minutinhos para vocês fazerem algumas perguntas para mim. A Amanda disse que queria fazer algumas perguntas, então vou deixar uns 5 minutos para a gente trocar uma ideia e vocês me fazerem perguntas em relação ao pilar da autoralidade, ao cliente, é tudo que a gente conversou no dia de hoje, certo? Acho importante a gente ter essa troca aqui no final, certo? Então, fiquem à vontade de perguntar, aqui é um ambiente seguro, certo? Não precisem ficar acanhadas, podem perguntar que eu vou responder com o maior prazer, certo? Então, podem me perguntar, gente, não fiquem com vergonha, tá? Estamos neste espaço justamente para trocarmos, certo? Então, não esqueçam de fazer o exercício, o teste da essência. Pensem com muito carinho em tudo que a gente conversou, porque são esses pontos que a gente trabalhou na aula hoje que vão nos guiar para a aula 1, para a aula 3, certo? As fotos podem ser de vestidas de noiva e vestido de festa junto? Pode sim, tá? Pode ser vestido de noiva, vestido de festa. Quem faz casual pode ser vários tipos de peça. São as últimas produções de vocês, digamos assim, tá? Então, as últimas produções. Então, o mais importante é vocês captarem esses passos que a gente deu hoje, tá? Que vocês comecem a implementá-los a partir de amanhã de manhã no negócio de vocês e estejam prontas às 19 horas. Mandaremos novamente o link do Zoom para vocês para a nossa aula número 2, certo, meus amores? Então, foi um prazer ter vocês aqui. É válido criar uma mini coleção para mostrar a autoralidade? É mais do que válido. E na nossa aula 3 a gente vai falar sobre isso, tá? Eu estou começando agora com vestidos de noiva, fiz só 3. Então, tu usa esses 3, Ivone, não tem problema. Não deixem de fazer o teste se vocês não têm 5 ou 10. Façam o teste com o que vocês têm. Ah, Ju, eu tenho uns desenhos e as fotos. Faça com desenhos e fotos. Não tem problema nenhum. Certo? A gente se vê amanhã, 19 horas, para falar de precificação e geração de desejo. Bom, meus amores, beijo, beijo, boa noite. Vejo vocês amanhã.